nós montamos um grupo de estudos aqui na América Latina e nós temos algumas publicações já, eu vou mostrar algumas delas para vocês, então eu espero que a gente possa ter uma discussão bastante rica. Para essa apresentação, eu não tenho potenciais conflitos de interesse. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que, na verdade, existe uma discussão que ainda não está completamente pacificada dentro da nomenclatura da monkeypox, ou varíola do macaco, ou varíola símia. Aqui no Brasil, está havendo uma coordenação da situação da monkeypox, que se convencionou chamar Sala de Situação da Monkeypox, dentro do Ministério da Saúde, e existe uma orientação para que nós não usemos, não usamos o termo varíola do macaco, principalmente para evitar estigmas, como já aconteceu muito recentemente com o surto de febre amarela e que pode levar a atos bastante desagradáveis em relação a ataques a esses animais, né? Apesar do estrangeirismo, monkeypox, a OMS tem várias tentativas aí de nomenclatura. A gente vai ver que monkeypox, além de toda essa questão de estigma em relação aos primatas não humanos, aos macacos, tem também uma questão de um pouco de incorreção em relação à nomenclatura, mas a gente vai chegar nesse ponto. Bom, como o professor Pedro bem colocou, o monkeypox é um vírus da família do gênero Poxviridae, da família Orthopoxvirus. Ele é primo aparentado próximo da vírus da varíola humana, do vírus da vacina, da vacínia, e da varíola do gado, das vacas, dos bois. Então, são vírus bastante aparentados e que, então, tem uma conformação, na verdade, bem grande, um vírus de um tamanho considerável, um material complexo e muito grande de DNA, e que faz ele um alvo mais fácil de terapias antivirais, de vacina, do que outros vírus, como, por exemplo, o SARS-CoV-2. Mas ele está causando uma rápida disseminação mundial. A gente vai tentar entender o porquê. Bom, o professor Pedro com certeza tem uma contribuição muito maior do que eu para fazer em relação ao histórico de tudo isso. Acho que vai ser muito rica a discussão depois. Mas, na verdade, monkeypox não é uma doença nova. Como bem o professor Pedro colocou, monkeypox é uma doença detectada em macacos de experimentação que estavam lá na Dinamarca, e ele foi isolado por lá. Depois, no ano seguinte, em macacos de laboratório dos Estados Unidos, macacos esses que eram importados da África, né? E que podem levar a uma doença vesicular pustulosa, eritema vesicular pustulosa, com um pródromo infeccioso, e os primeiros casos humanos que foram descritos lá na região da África Ocidental, no lado da África ali com o Oceano Atlântico, principalmente a partir da década de 70. E, na verdade, quando a gente vai estudar o nicho ecológico, né, da distribuição desse vírus, a gente vê ali que como eu comentei, e o professor Pedro também bem salientou, na costa, da costa leste, da costa oeste da África, que fazendo fronteira com o Oceano Atlântico, muitos países com surtos desde a década de 70, alguns surtos importados, outros de transmissão de animais, e aí começa uma pequena correção, né? Apesar do vírus, o vírus ganhou o nome de varíola do macaco porque, como a gente já explicou, ele foi isolado em macacos na Dinamarca e depois nos Estados Unidos. Mas o reservatório natural são pequenos roedores que vivem na África.
principalmente alguns tipos de esquilo, que podem ser utilizados e foram utilizados como animal pet, como animal de estimação, e um bichinho chamado cão da pradaria, que na verdade não é bem um cão da pradaria, esse animalzinho que vocês estão vendo aqui, meio que um esquilo, meio que um roedor. Teve um surto nos Estados Unidos, já nos anos 2000, de uma rede de pet shop que importou centenas desses bichinhos aqui, desses cães da pradaria, mas não fez controle sanitário, quarentena, nada disso. E teve vários casos de transmissão de animal para ser humano, através da venda desses bichinhos, quer seja pelo contato direto, quer seja por arranhadura, mordedura, e uma via de transmissão que a gente vai discutir daqui a pouco, que está causando muita polêmica, talvez, né, a gente sabe que gotícula é possível, e talvez até mesmo um aerosol, mas o principal da transmissão animal-ser humano é pelo contato, arranhadura, mordedura. Aqui nós temos uma figura que eu tenho muito carinho, porque é de uma publicação nossa, que está na forma de pré-print. Vocês podem, com o QR Code, acessar o site, né? A gente acabou de publicar, tá na forma de pré-print, que tenta explicar um pouco como funciona essas rotas de transmissão da monkeypox. Então, a clássica, né, é através de roedores, então, contato próximo, como pet, ou até mesmo consumo da carne desses animais, vocês vão ver algumas figuras, outros roedores menores, como ratos mesmo, mordidas. Então, em contato com macacos, né, mas o macaco não é primatas não humanos, ou primatas como um todo, não são o reservatório principal, sim, esses roedores terrestres aqui. Então, o contato da uma zoonose, né, com o ser humano. A gente vai ver que isso acontecia muitas vezes na África, só que, como é uma região extremamente negligenciada em termos de atenção à saúde, nunca a comunidade global deu atenção para esses surtos. E agora o que nós estamos tendo é a transmissão entre humanos. Então, os casos que foram descritos, depois eu vou mostrar isso, em Portugal, no Reino Unido, na Espanha, eles não têm relação nenhuma com viagens recentes à África, nem com animais importados, como foi aquele surto que eu comentei para vocês nos nos pet shops do Texas. São contatos entre pessoas. Então, a transmissão entre pessoas é o que está causando o que a gente chama de monkeypox em país não endêmico ou não endêmica. Inclusive, com uma manifestação clínica bastante distinta da qual nós estávamos acostumados, não, na qual a gente costumava ver nos livros, nos artigos, né? Então, a transmissão entre humanos acontece principalmente por contato íntimo, então, abraçar, beijar, relação sexual, talvez não por conta da penetração, pênis-vagina, pênis-ânus, mas pelo contato de pele que acaba naturalmente acontecendo, né, num ato sexual, através principalmente do contato com lesões, que a gente vai ver daqui a pouco. Por gotículas, isso já era bastante conhecido, e existe a possibilidade de transmissão, está sendo explorada bastante por aerosol. Alguns trabalhos foram feitos, inclusive, por conta daquele surto que eu comentei com vocês, dos animais importados, os pets importados. Talvez essa tenha sido a rota de transmissão. Por objetos contaminados com secreção dessas vesículas, por exemplo, pessoas que ficam internadas e que essas vesículas se rompem e eu tenho líquido em lençóis, toalhas, travesseiros, o vírus é extremamente resistente, uma transmissão provavelmente sexual, mas talvez mais relacionada ao ato do que à penetração em si e a via congênita. Então, tem algumas coisas muito bem estabelecidas, outras que a gente precisa estudar melhor. Está sendo alvo de bastante polêmica e estudos nos dias de hoje. Mas se vocês apontarem o celular aqui para esse QR Code, vocês podem acessar esse nosso pré-print. Em breve vai estar na versão definitiva. Então, tudo que se conhecia, né, de transmissão zoonótica foram feitos por esses estudos clássicos aqui de 2019 a 2021, diversos surtos, mas de transmissão zoonótica. Aí você vê os animaizinhos, eles foram lá na floresta capturar,
são geralmente roedores, ratos maiores, cães da pradaria, esquilos, até mesmo morcegos e aquele mini tatuzinho que existe na África e na Ásia, os pangolins. Então, eles conseguem fazer identificação do monkeypox por PCR, por sorologia. Eles são os verdadeiros é, reservatórios naturais, sendo que os primatas, tanto não humanos quanto nós humanos, incidentais, mas agora parece que está mudando, né? Isso também tem a ver com questões ambientais muito sérias, né? O que a gente costuma chamar de One Health ou uma visão integrada da saúde, né? Do meio ambiente, do ser humano e dos agentes infecciosos. Quando a gente olha para as áreas onde nós temos os surtos mais recentes, 2019 e 2021, são áreas que tiveram mudança climática, são áreas que a atividade humana levou a derrubar, ao desmatamento dessas áreas, onde houve entrada de seres humanos em áreas de floresta, intimamente ligada, então, à ocupação humana em áreas naturais, em áreas que estavam protegidas. Então, essa questão de One Health, de a gente pensar em saúde global, levando em consideração o meio ambiente, o clima e as nossas atividades econômicas estão intimamente ligadas. Tem a questão também da pobreza na África, né? Não é nenhuma surpresa para nós os mercados que existem de animais silvestres na África. A gente sabia disso do HTLV, sabia disso do HIV, né? Desses entre aspas, açougues, dessas feiras que existem, principalmente no Congo, outros países ali de região de florestas tropicais ali na África, e do contato íntimo que as populações têm com esses animais, faz parte da tradição local, faz parte dos costumes locais, faz parte, inclusive, da economia local, não nos cabe julgar, né? E por isso surtos acontecendo. E aqui alguns exemplos de contato íntimo, né? Crianças que caçam para se alimentar, ou às vezes para brincar com esses animais, né? Geralmente são crianças, na monkeypox endêmica, crianças, os principais acometidos. Então, por lazer, por caça, por diversos motivos, ou até mesmo por encontro desses animais na floresta, né? Animais doentes, provavelmente, aqui é contato com o cachorro vai lá caçar o esquilo para as crianças. Então, tudo isso leva a um contato muito íntimo nessas comunidades. A monkeypox era esse tipo de caracterização que a gente tinha, principalmente nesses países aqui tem como o professor Pedro colocou o vírus do Congo, o vírus da África Oriental. Então, era isso que a gente sabia, mas eu tenho acompanhado diversos eventos aí da Organização Mundial de Saúde. Sempre que a gente ouve os colegas médicos que atuam nesses países africanos, eles falam do descaso, da negligência que sempre houve, né, e ainda há nessa região, e que para eles não é nenhuma surpresa que isso tenha acontecido agora. Há tempos eles vêm pedindo mais atenção. Então, nós sabíamos que essa doença era endêmica, né, na República Democrática do Congo, Camarões, na República Central Africana, na Nigéria e na República do Congo. E o que aconteceu nesse momento atual, nesse surto atual, né, se a gente pode chamar assim, foi que em 7 de maio, a Organização Mundial de Saúde foi informada de um caso de monkeypox na Europa, completamente distinto de elo epidemiológico, com viagens, com animais oriundos da África, sem transmissão secundária, mas teve depois um cluster não familiar relacionado principalmente a contato de homens que fazem sexo com homens, e a partir desse alerta, vários outros casos começaram a ser reportados. É sempre assim, né? A gente tem alguém que faz a suspeita e faz o diagnóstico, e aí as pessoas começam a perceber que isso já estava acontecendo há algum tempo. Então, provavelmente essa transmissão já não é de agora, já não é tão recente assim, já estava acontecendo de forma sustentada na Europa há algum tempo, e o caso índice até agora
existe muita suspeita. Então, desde 13 de maio, então, está sendo traçada uma estratégia de busca desses casos, de alerta da comunidade global para um diagnóstico mais atento e que traz extremos desafios, porque nesses países não endêmicos a doença tem uma caracterização clínica bastante distinta, nova, que a gente precisa se debruçar. E vejam o impacto, esse slide é super recente, eu fiz agora de manhã, da escalada global de casos. Nós já ultrapassamos 3.500 casos desde lá do dia 6 de maio. Então, uma escalada, podemos dizer assim, uma escada logarítmica, vertiginosa, né, em relação à detecção de casos. São casos confirmados, são casos em que eu tenho, a gente vai discutir um pouco como é que a gente faz o diagnóstico confirmado. Então, realmente uma transmissão sustentada, comunitária em países não endêmicos de uma doença que antigamente era restrita àqueles países que eu mencionei. Então, essa é a atualização de hoje. Nós temos, como eu disse, 3.503 casos notificados, confirmados, em mais de 40 países. E aqui os países mais afetados são os mais escuros, né? Como eu disse, principalmente Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Holanda, que tem o ranking, né? Reino Unido, 790, Alemanha, Espanha, França, Portugal, Canadá, Holanda, Estados Unidos, Itália, Bélgica, Suíça, Irlanda, Emirados Árabes, Dinamarca, Israel, Austrália, Polônia, Áustria e o Brasil. O Brasil aqui com 11 casos. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei aqui nesse último aqui o Brasil com 11 casos e o número maior no Reino Unido com 783 casos, somando esses 3.503. E é lógico que isso vai aumentar exponencialmente nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, no Brasil, esse também é um reporte que eu peguei hoje de manhã, naquela sala de situação, sala de situação do monkeypox, que é muito interessante. Eu estou bastante feliz em ver que, pelo menos na monkeypox, está se fazendo um trabalho legal de vigilância epidemiológica no Brasil. Nós já temos, como eu disse, 11 casos confirmados, 7 aqui no estado de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul. Existem alguns casos suspeitos, um no Acre, um no Paraná, mais 2 no Rio Grande do Sul, um no Espírito Santo e um aqui no Rio Grande do Norte. Então, vamos ficar atentos aí. Já foram descartados 28 casos e a gente vai ver por que o número de descarte também é tão alto. Eu trouxe dois trabalhos que mostram a questão da investigação dos surtos, né? São basicamente o mesmo link. E nós temos que discutir esse elo epidemiológico, obviamente, sem estigmatizar, sem criar novamente algo muito ruim que aconteceu no passado, em relação aos homens que fazem sexo com homens, de estigma, de preconceito, de culpa. Mas temos que entender também que todos os clusters, ou a grande maioria deles, está ligado a homens que fazem sexo com homens, principalmente a eventos, né? Tudo começou na Europa em duas festas, dois festivais de música eletrônica que aconteceram anteriormente ali no finalzinho de abril, na Espanha e depois em Portugal, na beira do Rio Tejo. Então, os dois trabalhos que mostram isso, tanto em português quanto o trabalho em inglês, tem relação principalmente com homens que fazem sexo com homens. Então, aqui ficou. Deixa eu só corrigir esse slide, pessoal, só um minutinho que eu deixei uma figura em cima, só para não ficar ruim de vocês verem. Desculpe a falha técnica aqui, mas eu já estou voltando. Pronto. Então,
Esse é mais uma figura que a gente traz no nosso artigo de revisão, né? A evolução clínica desse atual surto, desses casos clínicos atuais de monkeypox. A gente tem um período de incubação que varia de 6 até 13 dias, tipicamente, na monkeypox endêmica. Nesse surto atual, ele está variando de 5 até 21 dias, então o indivíduo pode ter se infectado até 3 semanas atrás, segundo esses dados da monkeypox em países não endêmicos. E aí você começa com um quadro clínico muito ambíguo não digo, mas pouco específico, né? Um pródromo, febre, calafrios, dor de cabeça, mialgia, dores abdominais, astenia, dor no corpo, linfadenopatia. Não é tão intenso, era muito intenso nos pacientes com monkeypox nos países endêmicos, agora não é tão. E nesse momento ainda não acontecem as lesões cutâneas. Então aqui não temos lesões cutâneas. E aí, a partir mais ou menos do quinto dia, começam a apresentar primeiro um rash, uma vermelhidão, um eritema, e essa vermelhidão, essa mácula, faz uma pápula, vira uma vesícula, uma pústula, e que depois forma uma crosta. É uma doença eritematosa, máculo, vesículo, pustular, e termina com uma crosta, como a gente estava bastante acostumado a ver na varíola humana, e mesmo na monkeypox, e isso também acontece. Nesse período, então, de lesão, é, de lesão de pele, é o período que aumenta muito a transmissão, principalmente a transmissão, como a gente já discutiu, transmissão de contato. Todo esse quadro clínico, né, ele pode durar de 2 a 4 semanas. Isso está sendo também a apresentação que está acontecendo no surto atual. Então, existe uma primeira viremia, essa viremia acontece em linfonodos que drenam desse contato que o indivíduo teve, também existe uma viremia no sangue, e depois uma viremia principalmente em pele, mas em casos raros de imunossuprimido, até mesmo em órgãos como o rim, como o coração, o fígado e outros. A classificação, é muito importante lembrar aqui, né, a classificação da doença, do quadro clínico. O quadro clínico é considerado leve, quando você tem menos de 25 lesões, moderado, entre 25 a 99, grave, de 100 até 250, e muito grave, ou extremamente grave, acima de 250. E vocês vão ver que a grande maioria dos pacientes com monkeypox, dessa nova monkeypox, a monkeypox em país não endêmico, são quadros muito leves e com apresentação, inclusive, atípica ou de difícil diagnóstico. Então, essa é a história natural da doença, já tentando transpor um pouco para o que a gente está vendo nessa nova apresentação clínica. Então, a gente sempre faz um paralelo com a varíola humana, né? Mas, basicamente, esses pontos aqui eu discuti. A febre no surto atual não é uma febre muito presente. E aí, uma coisa muito importante, nós sempre lembramos, né, da varíola, quando a gente quer diferenciar, por exemplo, da catapora, que a varíola tem as lesões síncronas, né, todas elas na mesma fase, né, a catapora não, né? A primeira infecção pela herpes zoster, ou varicela. Nesse surto atual, muitos colegas têm relatado lesões assíncronas, o que dificulta demais, né, o nosso raciocínio clínico, até por conta também do quadro clínico não ser típico. Então, aqui, essas são figuras clássicas da monkeypox em países endêmicos, né, geralmente crianças, que talvez sejam desnutridas, que talvez tenham outros fatores de imunossupressão, principalmente lesões, como eu disse, máculo, que depois fazem vesículas, que depois fazem pústulas, que depois fazem crostas no rosto, nos braços, nos troncos, e isso
é a monkeypox atual. Então, essa é uma figura do nosso trabalho, nosso trabalho de revisão. Contou com a colaboração de colega lá da República Tcheca. E veja que o paciente é um paciente vivendo com HIV e sífilis, mas essa lesão é uma lesão na região inguinal, da coxa. Essa aqui é uma região, são lesões perianais, né? E todas elas isoladas, então, com monkeypox. Bem atípico, bem parecendo uma IST, né? A gente imagina que nós tenhamos que ter uma vigilância muito grande agora na entrada, na vigilância desses casos de infecção sexualmente transmissível, né? E era só isso que o paciente tinha, um indivíduo homem que faz sexo com homem, mas que devido a essa alta vigilância que nós temos que colocar agora em discussão, foi o diagnóstico. E aqui, esse é um trabalho do pessoal daquele surto inglês, mostrando, né, alguns pacientes com lesões mais intensas, em maior número, aqui nas costas, na mão, no dorso do pé, mas outros com lesões pouco, vamos dizer assim, chamativas. Esse aqui no dedo, veja, essa aqui na dobra da mão, essa aqui na região inguinal, ou seja, isso aqui é um gânglio aumentado. Não é uma manifestação rica, uma manifestação típica. Nós temos que aumentar muito a suspeição clínica para conseguir chegar no diagnóstico. Aqui é a classificação que eu já falei para vocês. Existem complicações que a gente não está vendo na monkeypox não endêmica. Essas são manifestações da monkeypox endêmica, né? Por conta das lesões oculares. Então, conjuntivite bacteriana, acometimento de córnea, e infecções secundárias, né? Obviamente, quando você tem muita lesão, né? Lesão de mucosa, essas crostas podem se infectar, principalmente se não forem higienizadas. Aqui um baita de um abscesso secundário aqui, provavelmente as lesões coçarem, enfim. Mas não é algo que nós estejamos vendo nessa manifestação clínica atual. Aqui mais uma figura do nosso trabalho de revisão, mostrando os possíveis diagnósticos diferenciais, que vai desde de varicela, né, a catapora, aqui na lesão na figura A e B, passando por herpes simples e herpes simples disseminada, aqui no C, e principalmente no C, ou manifestações herpéticas, gengivite, mais disseminadas, doenças causadas pelo Coxsackie vírus, sífilis secundária, né, como eu coloquei, escabiose, sarampo, herpes zoster disseminado e até mesmo Steven Johnson. Então, o número de diagnósticos diferenciais é enorme. Por isso que nós vamos ter que aumentar muito a suspeição clínica e ter uma investigação laboratorial para que consigamos ter algum tipo de assertividade diagnóstica e não permitir que os casos subam como vocês estão vendo, né? Então, aqui estão os diagnósticos diferenciais, eu já comentei a grande maioria, mas quem quiser tem acesso aqui no QR Code. Mas é basicamente isso, todas essas doenças que começam com eritema, com mácula, depois pápula, depois pústula e crosta, né? Então, existe já nessa sala de situação de monkeypox um formulário de notificação a todo o território nacional e é uma doença de notificação imediata, obrigatória, até 24 horas. Está disponível aqui nesse link, mas é só digitar sala de situação de monkeypox, vocês vão chegar, e aqui tem no Red Cap do Ministério da Saúde, você consegue fazer a notificação. Caso suspeito, é todo aquele indivíduo que até 15 de março apresente início súbito de febre, adenomegalia e uma erupção cutânea aguda do tipo papo-vesicular de progressão uniforme. E aí já cabe um ponto, né? Talvez nem tão uniforme assim. E é fundamental, obviamente, a investigação laboratorial que eu vou comentar. O caso provável, né, é aquele que é o caso suspeito, mas tem vínculo epidemiológico com caso confirmado, até 21 dias, lembra que eu comentei 21 dias, ou histórico de viagem para
países com casos confirmados, o que provavelmente vai acabar caindo nos próximos dias, porque possivelmente, né, como está acontecendo em outros países, talvez não agora, por enquanto, mas vai provavelmente acontecer no futuro, nós vamos ter transmissão comunitária, se é que nós já não temos aqui no Brasil. E o caso confirmado, aquele que atende todos esses critérios e tenha o diagnóstico por teste molecular, com PCR ou sequenciamento genético. O caso descartado é aquele que você consegue fazer diagnóstico confirmado de outra doença, aqueles diagnósticos diferenciais. Aqui tem todo o fluxo assistencial, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes lá no website da sala de situação de monkeypox, mas basicamente ele pede que todo quadro febril com erupção cutânea aguda seja pensado monkeypox por conta dessa falta de riqueza na apresentação clínica no quadro clínico atual, né, nos quadros clínicos atuais. E aí existe uma rotina para confirmação diagnóstica, eu vou mostrar daqui a pouco, mas principalmente coletar o material vesicular, é um swab muito simples, que não precisa nem mesmo de meio de conservante, ou um pedacinho, um pequeno punch, um pequeno raspado da fragmento da lesão, você coloca num tubo comum e envia para análise por, como eu falei, por PCR ou por sequenciamento. Geralmente é um quadro bem leve, não tem sinal de sepse nem nada, e você não precisa internar o paciente. E quando você tem o resultado confirmado, então é por PCR ou por biologia molecular. Como eu falei, você pode idealmente coletar o material da vesícula, né, ideal naquela fase aguda, tem muito vírus ali, é muito fácil de achar o material genético, o DNA, como eu disse, um vírus complexo, não é nenhuma dificuldade. Coloca o swab em tubo seco, é só você molhar ali o swab numa vesícula, muito cuidado para o contato, né? Existe toda uma série de precauções que a gente vai comentar daqui a pouco. Sem líquido conservante, o poxvírus é um vírus que fica muito estável e dura bastante tempo. Ou pega um pedacinho da lesão também que serve, coloca num tubo seco e manda para análise. Então, nós temos todo aquele fluxo de notificação que eu já mostrei para vocês, né? E o próprio, quando você notifica, ele já explica para você aonde você vai mandar o material. Existem pelo menos 3 centros já, são os centros principais que fazem o processamento, o LACEN de Minas Gerais, aqui em São Paulo, na Adolfo Lutz, e na UFRJ. Mas vários laboratórios, inclusive nós da Unesp já estamos lá com o Primer, tentando fazer o nosso teste, deixar pronto lá para poder processar as amostras e depois validar isso junto aos laboratórios de referência. Acredito que muitos de vocês também estejam fazendo isso, já que já não tem, né? E provavelmente vai ser necessário muito mais laboratório para a gente poder, como eu disse, né? Se é uma doença que a gente tem que fazer alta suspeição e coletar material para conseguir fazer o diagnóstico, é óbvio que a rede de laboratório de biologia molecular também tem que acompanhar tudo isso. Existem uma série de recomendações em relação à prevenção e, no momento atual, para nós profissionais de saúde, o principal é a detecção precoce e isolamento das pessoas, porque, como a gente viu, a transmissão está literalmente exponencial. A gente não sabe se está havendo transmissão comunitária no Brasil, tomara que não, mas não é muito difícil que isso aconteça nos próximos semanas ou meses. Em relação a nós, profissionais de saúde, existe uma norma técnica atualizada agora em 2 de junho, pela Anvisa, sobre como fazer as medidas de precaução, mas basicamente a precaução por contato e gotícula. Ainda existe uma discussão muito grande sobre a transmissão por aerosol, como eu comentei com vocês. A Organização Mundial de Saúde não coloca a necessidade de uso de N95 ou PFF2, mas muitos serviços têm colocado isso como medida, visto a possibilidade, pelo menos teórica, de transmissão por aerosol. Manejo clínico, né? E geralmente um manejo clínico bastante tranquilo, principalmente em relação à pele, né? Lavar com água e sabão para evitar infecção secundária, isso é o mais importante. Como eu disse para vocês, os quadros
graves ou disseminados são raros, então, geralmente, somente o tratamento sintomático e com cuidado da pele é o suficiente. Existem drogas, existem medicações que podem ser feitas, antivirais, como o Tecovirimat ou Cidofovir, que inclusive tem registro de uso, não no Brasil, mas fora daqui para uso. Na monkeypox existe a questão da imunoglobulina contra o endovenosa, foi feita por via da vacina, mas tem atividade para monkeypox. Existe uma medicação em investigação, que é o Brincidofovir, também já em fase final, e as vacinas, né? Inclusive, hoje nós tivemos notícia que alguns estados americanos já estão chamando a população HSH para fazer a vacina, né? A vacina que é para a família Orthopoxviridae, a vacina Jynneos, que é uma vacina, então, que consegue dar imunidade para toda a família Poxvirus. Então, isso é o que nós precisamos fazer daqui para frente, né? Porque provavelmente vai ser, na minha visão, muito difícil controlar essa doença somente com diagnóstico e isolamento dos casos. O problema todo é o supply, é o estoque, né, que precisa ser feito em curto espaço de tempo. Não falta recurso, por enquanto, agora para isso, né? O NIH está suportando em várias pesquisas em relação a como melhorar a questão de vacina e também diagnóstico, entender mutações que estão sendo detectadas no atual transmissão e uma campanha de conscientização sem estigmatização, sem preconceito, sem nenhum tipo de acusações ou culpabilidade com a comunidade HSH, mas que precisa ser feito, esse material da Organização Mundial de Saúde, de conscientização dessa nova doença. Eu disse, inclusive, já em alguns lugares, acho que foi Cleveland, depois o Júlio até o Júlio que me alertou sobre isso num grupo, já fazendo a vacinação para a população HSH. Então, tudo isso é importante discutir com bastante seriedade, com bastante rigor científico. E para terminar, nós publicamos Monkeypox algumas semanas atrás, comecinho de junho, que é sobre a questão se nós aqui na América Latina, a publicação que a gente fez no Brasil na Journal of Infectious Disease, junto com o nosso grupo aqui de estudo de monkeypox da América Latina, se a América Latina está pronta, né? Nós temos pontos positivos, que inclusive muitos deles herdamos aí da pandemia Covid-19, que é uma rede de laboratório de biologia molecular. A gente conseguiu melhorar bastante a vigilância epidemiológica, também por conta da Covid, né? Mas esse desafio da doença ser realmente muito parecida com várias infecções sexualmente transmissíveis, não ter aquela manifestação clínica que a gente pensava ser mais comum, então são alguns desafios, e a transmissão comunitária parece ser questão de tempo aqui no Brasil e na América Latina como um todo, e nós precisamos discutir essa questão de awareness, de conscientização dos grupos mais vulneráveis, e também estar preparado em relação à imunização, a vacinas. Parece que vai ser a única coisa que vai conseguir frear esse surto. Eu queria agradecer a atenção de vocês, meus amigos da Medicina Tropical, convidar para vocês conhecerem meu projeto de educação médica continuada, que já tem mais de 10 anos, fica albergado lá no site drbarbosa.org. Essa apresentação amanhã já vai estar lá, com canais no Instagram, @drbarbosa, com meu nome, Alexandre Naime Barbosa, no Facebook, no YouTube, e o canal no Twitter, @naimdr. Vou aqui interromper a minha apresentação para estar de volta com o nosso querido professor Pedro, para a gente iniciar a discussão. Muito obrigado, professor Alexandre Naime Barbosa, pela excelente apresentação, com uma revisão bastante ampla, diria completa e atual sobre o monkeypox. Muito obrigado. Nós vamos, então, iniciar a discussão, esperando receber as perguntas
dos nossos telespectadores. Enquanto eles estão se preparando, eu tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, uma das coisas que eu li recentemente é de que a gravidade desses casos que estão ocorrendo, a maior exuberância clínica dos casos, tem a ver com a ausência de anticorpos contra a varíola humana, porque se deixou de vacinar desde a década de 1980, ou seja, a maioria da população hoje não tem anticorpos contra a varíola. E, com isso, esses outros ortopoxes que estão emergindo ou que reemergindo, como é o caso do monkeypox, ele pode causar um quadro mais grave por conta da ausência de anticorpos protetores contra a varíola. Essa é a primeira pergunta. A segunda, que me traz aí já uma curiosidade, uma preocupação, é o que o colega pensa a respeito também de uma eventual endemização do vírus, considerando a nossa grande biodiversidade, essa interação cada vez maior, homem com floresta, condomínios sendo construídos no meio da mata ou bem próximo dela, aumentando esse contato com os animais, e nós sabemos que a maioria das doenças que hoje, principalmente de natureza viral, mas não só de natureza viral, que emergiram no mundo todo, a maioria são zoonoses. Portanto, a gente deve ter esse cuidado e essa preocupação, e como você mencionou, a questão da saúde única, o One Health, é muito importante para se lidar com doenças zoonóticas infecciosas que nós temos, sejam elas de origem viral, parasitária, bacteriana ou micótica. Então, eu paro aqui para deixar que os nossos telespectadores façam perguntas também, e faço essas duas que eu gostaria de ouvir. Olha, professor Pedro, eu vou aproveitar porque as suas colocações foram muito importantes, né? E são 3 pontos, então, que eu preciso lembrar de comentar. Primeiro deles, como a gente vive, né, num mundo de informações rápidas. Enquanto eu estava dando a aula, acabei de abrir aqui, um colega mandou a mensagem que está assistindo a gente. O Ministério da Saúde acaba de confirmar, professor Pedro, 3 casos confirmados aqui no Brasil de transmissão local. São casos, então, que as pessoas se infectaram com pacientes no Brasil. Então, em primeira mão, para vocês, já existe confirmado, né? Lógico que são 3 casos, Ou seja, mas já começou a ter transmissão local, né? Já temos transmissão local, está no G1. O Ministério da Saúde confirma 3 casos em São Paulo de transmissão local de monkeypox. E isso leva ao segundo ponto que você comentou, professor Pedro. A questão, vamos dizer assim, eu não lembro o nome, mas o senhor vai lembrar de um spillover ao contrário, né? Quando a gente tem muitos casos em seres humanos, a doença pode pular para os animais. Acho que todos sabemos do que aconteceu na febre amarela. Eu gosto muito de turismo de aventura, de natureza. Um lugar que eu sou apaixonado é Ilha Grande. Fui muitas vezes para Ilha Grande, no litoral do Rio. E quando eu era mais jovem, eu lembro de uma comunidade imensa de bugios, aquele macaco maior, né, que faz aquele som. E quando eu voltei agora no meio da pandemia para tirar uma folga, acabaram os bugios. Não tinha mais bugio em Ilha Grande. Ilha Grande é uma ilha, litoral do Rio de Janeiro, fica uns 40, 50 quilômetros da costa. Não há como nenhum mosquito silvestre fazer esse caminho voando. Então, o que aconteceu foi que, infelizmente, turistas estrangeiros, argentinos, uruguaios, enfim, turistas não vacinados para a febre amarela, se infectaram no continente, né, que estava tendo surto lá em 17, 18, 19,
e contaminaram, depois foram para fazer as trilhas lá em Ilha Grande e foram picados pelos mosquitos silvestres que infectaram os bugios que estavam isolados e eles morreram, né? Então, estou dando esse exemplo porque o senhor lembrou e tem toda a razão, existe uma grande possibilidade, já que estamos tendo transmissão comunitária aqui, dessa doença começar a fazer o caminho contrário, né? E se tornar endêmica no nosso, não só no nosso, né? Mas em vários continentes, continente europeu, na América do Norte, né? São já 780 casos no Reino Unido, né? Então, enfim. E o terceiro ponto que o senhor comentou, muito bem lembrado, eu esqueci de falar na aula, uma slide que eu tenho que acrescentar. Tem um estudo bem clássico, eu acho que foi de 83, 84, mostrando que na República do Congo, ali na foz do Rio Congo, Kinshasa, acho que chama a capital, e quem tinha sido vacinado contra a varíola, aqui no Brasil foi até, os últimos vacinados foi, acho que foi 77, 78, mas obrigatoriamente 73, 74. E, bom, enfim, lá na República Democrática do Congo, quem tinha sido vacinado, 85% estava protegido, essa é a taxa que a gente tem, né, de proteção contra monkeypox. Então, sim, existe uma... Essa é a única boa notícia que eu vejo nessa história toda, né? Inclusive, essa vacina Dinas que está sendo feita, que é uma vacina mais geral aí para oitopox viridae, ela vai cruzar contra a monkeypox. Então, o senhor tem toda a razão, que quem foi vacinado contra a varíola provavelmente tem uma proteção contra a monkeypox. Ok, obrigado. Isso é algo que é interessante. O Brasil deixou de vacinar há muito tempo, então realmente a suscetibilidade para monkeypox passa a ser ampla, geral e restrita, como deve ser, inclusive, a da nossa democracia, né? Então, mas esse é um ponto. Outro ponto importante que vale a pena a gente comentar, eu gostaria de ouvir, é que nesses casos em que há uma infecção, digamos, pegando principalmente, como você mostrou em fotos, pescoço, cabeça, os olhos, o risco de encefalite. A gente sabe que é uma complicação de muitos vírus, como os herpes, que principalmente os varicela zoster, mas também o herpes simples 1 e 2, eles podem causar uma complicação que são os casos de encefalite. Eu queria que você comentasse, Alexandre, por favor. Pelo menos em 3 surtos, agora na década de 80 para 90, quando a desnutrição ainda era algo muito pesado naqueles países da África, principalmente em crianças menores de 2 anos. A gente sabe que desnutrição é um dos melhores modelos de imunodeficiência celular, principalmente em criança pequena, né? Então, sim, essas crianças tiveram manifestações neurológicas importantes, e como ali também na República do Congo, né, na Foz do Rio Congo, é o berço do HIV, em pacientes com imunossupressão avançada pelo HIV, CD4 menor que 200, principalmente menor que 150, pelo menos 3 ou 4 casos de encefalite por monkeypox. Mas não na atual conjuntura. É por isso que está havendo essa discussão sobre como chamar essa nova apresentação clínica, né? Porque talvez haja diferenças no vírus, mas provavelmente a diferença clínica é o hospedeiro. Não é mais um hospedeiro que é criança desnutrida, com condições, infelizmente, socioeconômicas degradantes. Geralmente são homens brancos, com alto poder, não digo, mas com boa alimentação. A doença acaba sendo diferente, né? Mas não tivemos casos graves, não tivemos óbito. Por enquanto, a taxa de óbito em todos aqueles 3.500 casos que eu mostrei por enquanto, né? Lembrando que tudo muda muito rápido, é zero. Não há óbitos ainda nesse atual surto. Certo. Um outro aspecto que nos preocupa aqui no Brasil, e você mencionou muito bem, é a questão da capacidade laboratorial. É óbvio que com a biologia molecular
você desenvolve principalmente em tempo real, você manda elaborar primes e probes, né, e aí sondas, você pode rapidamente fazer o diagnóstico. Mas ainda é preciso, talvez, descentralizar mais e haver uma, uma condução por parte do Ministério da Saúde de um treinamento para os laboratórios da rede pública de laboratórios, não todos LACEN, mas alguns laboratórios de referência para outras doenças, que possam descentralizar para rapidamente ter o diagnóstico. Né? Não sei o que é que você pensa a respeito. Eu gostaria de É, ouvi-lo também. eu penso, professor Pedro, que nós acabamos de dar a notícia que tem que ecoar no Ministério da Saúde fortemente. Com esses casos de transmissão comunitária, urge que se aumente a capilaridade, acho que é essa a palavra, se aumente a capilaridade na questão do diagnóstico. Porque, veja bem, eu preciso de um diagnóstico rápido. O que eu vou fazer? Veja, os casos são muito parecidos com doenças extremamente frequentes, com sífilis, com varicela, com herpes zoster atípico. E se eu não fizer um diagnóstico rápido, eu não vou isolar, esse indivíduo vai transmitir, ou seja, nós temos isso, a capacidade instalada, né, do laboratório de biologia molecular que nós criamos, herdamos aí na pandemia, né, vários deles foram capacitados, foram criados, e agora o principal na minha visão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é educação médica continuada. Nós precisamos entender que monkeypox entra no diagnóstico diferencial de doenças sexualmente transmissíveis no que tange quando ela se apresenta aí com vesículas, com pústulas. Isso tem que fazer parte da suspeição clínica. Fora, uma outra coisa muito importante, né, que é a questão da awareness, da conscientização das populações mais vulneráveis. Isso. Estava vendo aquilo que eu tinha comentado, né? Foi o próprio Júlio. O Júlio, infelizmente, teve que sair, mas foi ele mesmo que colocou em Cleveland, desculpe, em Cleveland, desculpe, Cleveland, Nova York. Então, Nova York já iniciou a vacinação para aquelas pessoas HSHs que tiveram, aqui está escrito, né, no anúncio, múltiplos parceiros sexuais. Então, veja que é uma preocupação deles, porque o reconhecimento clínico é difícil e você precisa de um laboratório. Então, tudo isso tem que ser estruturado rapidamente no Brasil. E eu acho que o pontapé para tudo isso foi a que a gente acabou de dar aqui, né? A confirmação da transmissão comunitária. Isso, isso. Uma outro fato, além dessas doenças que você mencionou, e que, embora tenhamos uma epidemiologia mais ou menos definida no Brasil, é a questão da cowpox, né, que é endêmica aí na região sudeste e parte do centro-oeste, e, na verdade, não se conhece direito o cowpox no Brasil, né, fora do eixo iniciado principalmente pelo grupo lá de Minas, da professora Erna Krum, né, e depois se espalhou por todos os outros locais onde se faz o diagnóstico, aí em São Paulo, Goiás, etc. Nós aqui no Pará, no Instituto Evandro Chagas, também tem um grupo que trabalha com esse vírus, mas que nós não sabemos a real distribuição do cowpox e a repercussão clínica deles, que é muito comum a doença dos ordenhadores, mas fora isso, pouco se conhece, não é isso? Pouco se conhece e existe uma possibilidade não muito remota de indivíduos expostos, né, como você bem colocou, professor, dos ordenhadores, né, uma doença intimamente ligada ao manuseio da extração do leite de forma manual, de imunidade cruzada, né? O verdadeiro princípio lá de Janssen, né? Que é a imunidade cruzada, que provavelmente vai funcionar, né? Mas que realmente nós não conhecemos muito bem. Ah, tenho certeza que vai ser uma oportunidade de a gente correr atrás desse gap de conhecimento. Tá bom. Ah,
Então, eu agradeço, em nome do Congresso e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a grande, excelente apresentação e esclarecimentos que todos nós brasileiros que militamos na área da doenças infecciosas e parasitárias precisávamos ter. O professor Alexandre, muito gentilmente, fez essa apresentação, essa live. Eu considero que foi um sucesso, excelente a apresentação. O povo, dentro da nossa área, eu acho, de doenças infecciosas, vai estar muito bem informado, lembrando que está gravado e que eu estou recebendo agora a informação de que tem algumas perguntas na live, que não tinha tido, agora chegaram aqui na minha mão. Então, vamos continuar aqui. Bem, tem aqui Joanda Holanda, perguntando: o SUS está preparado para ajudar uma população que se infectar? E aí, o que irá acontecer com essa população? Como se proteger dessas doenças? Essa é uma pergunta. Tem outras aqui. Como alcançar uma abordagem prática de saúde única no SUS, no contexto de doenças emergentes? Como médica veterinária, vejo a necessidade de avançar numa integração entre medicina humana e veterinária. Essa é a pergunta da Débora Fernandes Wailante. Você quer responder? Tem mais umas 3 perguntas aqui, Alexandre. Vamos lá. Primeira pergunta da Joanda Gomes, João, né? Na verdade, vai ser necessário, né? E por isso se criou a sala de situação, uma capacitação dos profissionais de saúde, principalmente na esfera de atenção primária à saúde. As ISTs no Brasil são encaradas de forma, talvez, muito sindrômica, né, professor Pedro? Hoje a gente não trata sífilis, não trata gonorreia, a gente trata corrimento uretral, trata úlcera, e nós vamos ter que mudar isso, né? Então, nós vamos ter que capacitar profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais de saúde, estou falando não só médicos, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nessa cadeia, enfermeiros, assistente social, todo mundo, para nos ajudar a fazer a suspeição. Já em relação a locais onde não existe meio, né, de laboratório, na verdade, o fluxo que está lá na sala na sala de situação de monkeypox, na notificação, você já recebe o local para onde você deve enviar contato telefônico, né, que vai dar referência. Mas, como a gente já discutiu aqui anteriormente, isso tem que ser ampliado. Provavelmente, polos regionais, estaduais, ou até mais que isso, vão ser criados. Para se proteger, que é outra pergunta da Joana, né, principalmente não ter contato com pessoas que tenham lesão. Coisa difícil quando a lesão ela é única, quando ela é, vamos dizer assim, mais inocente, né? Eu imagino sem nenhum tipo, por favor, sem nenhum tipo de discriminação, de preconceito, mas é algo que nós comentamos muito aqui. Nós estamos durante o Congresso Político de Infecto aqui em São Paulo por causa disso. O que não deve ter acontecido na parada do orgulho gay aqui em São Paulo. Acho que nós tivemos 800, 900 mil pessoas, né? E, infelizmente, é uma população mais vulnerável. Então, o ideal, né, é não ter contato com pessoas que tenham lesão. Mas as lesões são muito frustras, vamos dizer assim, um pouco inocentes, né? E a pessoa pode nem mesmo perceber aquilo. Então, é realmente difícil, né? Eu imagino que nós não vamos ter outra solução. Espero não estar soando catastrófico, mas não vamos ter outra solução do que chegar numa vacinação para esse tipo de problema, né? Agora, a pergunta da Débora Fernandes, da Débora eu não tenho a menor Você já comentou, resposta. Né? A questão do One Health. É a questão do One Health, mas assim, a implementação do One Health é algo... nós temos até uma disciplina na pós-graduação lá na Unesp, né? Unesp lá em Botucatu. Nós temos
uma pós-graduação que chama Doenças Tropicais, que tem o pessoal do veterinário, o pessoal da biologia, muito difícil de implantar em termos práticos. Para pesquisa funciona muito bem, para assistência, muito mal, né? Eu acho que a saúde no Brasil é muito, vamos dizer assim, médico-cêntrica, né? Muito centrada na figura do médico. As questões de vigilância ambiental, vigilância sanitária ainda são um pouco abordadas. Temos que realmente fazer um verdadeiro trabalho de educação em saúde continuada para mudar isso. Uma coisa afeta a outra, né? A gente já colocou muitos pontos aqui que mostram que é claro isso. Certo. Tem ainda mais 3 perguntas, Alexandre. A Alda Justo pergunta sobre a vigilância epidemiológica deve se organizar para a detecção precoce de casos suspeitos. Você já colocou que, sim, tem a sala de controle, de emergência, etc. Já existe um modelo lógico para controlar? Há um protocolo de qPCR, ou seja, PCR quantitativo, né, em tempo real, para a detecção descentralizada? Isso está se Não, caminhando, né? está se caminhando, né? Não, aqui na nossa situação, como eu falei para vocês, né, o nosso laboratório já tem uns primers, já está trabalhando para, como é que eles falam, para padronizar a técnica e depois fazer a validação junto aqui ao nosso LACEN, que é o Adolfo Lutz. Não vai demorar muito, né? Não é difícil, é um vírus enorme, cheio de pontos fáceis de você sequenciar, é super tranquilo isso. Agora, modelo Complicado é lógico para sequenciar controlar? todo, né? Que não é o caso. Não, Ah, o sim, diagnóstico não não é precisa o fazer o caso. sequenciamento genômico completo, que é enorme do vírus. De forma nenhuma. É. De forma nenhuma, um pedacinho lá específico. Agora, modelo lógico para controlar é muito difícil. Uma situação É. em que a doença tem uma manifestação clínica atípica, né? Poucas lesões às vezes em genitais, eu mostrei no ânus, mas também é comum no pênis. E você não tem a não ser que a gente consiga fazer uma campanha de conscientização muito grande, coisa que eu acho difícil. Eu não vejo outro caminho do jeito que os casos estão aumentando sem ter uma vacina. A parte boa é que a vacina é algo realmente não que a gente vai conseguir isso rápido, mas ela é, vamos dizer assim, a médio prazo, algo bem tangível. Certo. Obrigado. Temos 2 perguntas para encerrar. Primeira é da Dantas Cruz. Como um animal não humano poderá transmitir o vírus para outro animal, além da cadeia alimentar? Os mosquitos poderiam ser um potencial transmissor? Bom, isso não precisa. Você comenta aí. E para a última é da Gal Lobão. Temos a chance de ter uma epidemia em alguma região do Brasil? Isso já foi colocado também, mas para encerrar, você fecha com chave de ouro essas 2 perguntas, por favor, Alexandre. Então, a transmissão silvática, né, do vírus, né, os macacos se infectam, né, porque eventualmente o macaco é muito parecido com o ser humano, nós somos primos, né? Ele é onívoro, né? Eventualmente ele come carne. Então, porventura, se ele vê um ratinho passando, um esquilo, algo, ele vai lá e vai comer. E aí é como você colocou, né? Cadeia alimentar. E foi por isso que os macacos infectados, como o professor Pedro bem lembrou, foram parar lá em Copenhague, foram parar nos Estados, porque eles pegavam esses macacos para fazer experimentação científica, enfim. E foi para aí que por isso que o vírus foi isolado. E o surto nos Estados Unidos, né, que foi de pets de E foi o cão da quilos, pradaria, né? né? Quilos, exatamente. Cão da pradaria, que não é um cão, chama cão da pradaria, mas é um bichinho simpático, é um roedor grandinho assim, e ele é muito ele é muito dócil, né, com o ser humano. Mas não passou pelo menor rigor, né? O pessoal lá, você sabe que os americanos são rígidos, o pessoal dos pets, do pet shop é tudo preso, né? Porque não pode fazer aquilo, né? Enfim. E mosquito não. Mosquito de forma alguma, né? Não há transmissão por vetor. Mas existe uma baita discussão. Outro dia eu participei de uma discussão muito grande em relação à transmissão por aerosol. E nesse surto que a gente está comentando de pet, no artigo é muito interessante, de pet shop, animais que ficaram em jaulas próximas desses cães da pradaria se infectaram, pessoas que dormiram no local, mas que não tiveram contato com os cães da pradaria se infectaram. Então, existe uma suspeição alta que possa ter algum grau. Lembrando que transmissão por aerosol, outro dia eu ouvi isso
uma colega na verdade, confirma, transmissão por aerosol é um espectro, né? Você pode ter doenças que têm alta chance de transmissão por aerosol, doenças que eventualmente têm transmissão por aerosol, né? Então, isso precisa ser definido na monkeypox, né? E a chance de ter epidemia, na verdade, já temos um surto, né? E aqui em São Paulo, como eu disse para você, 3 casos comunitários. Provavelmente deve estar acontecendo em muitas regiões do Brasil, e as próximas semanas, próximos meses, eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser críticos, né? Bom. Tá. Desculpa, mas apareceu uma última pergunta já no entardecer aqui da nossa live, da Dandara Amorim. Ela agradece a palestra e faz a seguinte pergunta: existe algum pico da quantidade da carga viral relacionada ao processo de transmissão? Sim, existe, Dandara. Eu coloquei lá Você mostrou. Eu mostrei para vocês o nosso pré-print, né, no paper que já vai ser publicado. Você pode acessar pelo QR Code, voltando aí na apresentação. Existe sim, existe um pico de viremia que está muito próximo antes da lesão. Então, né, o sangue nunca é um bom material no caso suspeito. Por quê? O caso suspeito é o caso que tem lesão. Nesse momento eu não tenho mais viremia. Mas aqui dificilmente você vai fazer isso, né? Num pródromo infeccioso, você vai colher sangue para quantificar, sim, você vai encontrar uma alta viremia nos dias próximos anteriores à manifestação cutânea. Então, nós encerramos agora, nesse momento, a nossa live, agradecendo mais uma vez a disponibilidade do professor Dr. Alexandre Naime Barbosa, da Unesp, lá de Botucatu, pela sua, não brilhante exposição, mas sim os esclarecimentos bastante importantes para toda a comunidade de tropicalistas e infectologistas que acompanharam essa live. Professor, muitíssimo obrigado, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Sou eu, novamente, que agradeço, professor Pedro, sempre aprendendo muito com a nossa família tropicalista, e sempre que puder, pode contar comigo. Então, passamos agora, encerramos nesse momento a nossa live. A todos, meu muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, professor. Acho que já encerrou. Já saímos do ar. Obrigado, professor. Lá mais vem Belém, obrigado. uma menina brasileira, com perfume de mangueira, vestidinha de folhagem. E vem que vem, ligeirinha, bem parceira, como a chuva passageira, refrescando a paisagem. Lá vem Belém, recendente e feiticeira, no seu traje de roceira, na noite de São João. E vem que vem, com seus banhos de panela, alecrim, jasmim, canela, hortelã, manjericão. Lá vem Belém, a Belém dos meus encantos, dos terreiros, mães de santo, das crendices do pajé. E vem que vem, com sobrados de azulejo, vingilingas, ver o peso na enchente da maré. Lá vem Belém com toda a sua beleza para receber você. Vem para Belém! O Meditrop está com o encontro marcado de 13 a 16 de novembro de 2022. O congresso em Belém será presencial e vai ser realizado no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, o maior e mais moderno centro de convenções da região norte e um dos maiores do Brasil. O retorno do encontro presencial será marcado por novidades, principalmente pela forma como o evento será realizado. Os estandes dos expositores estarão totalmente integrados no entorno das arenas silenciosas, plenárias, que ocorrerão atividades científicas integradas aos espaços de convivência e apresentação do e-posters. Participarão cerca de 3.000 profissionais e estudantes nas diversas áreas temáticas da medicina tropical. 5 reuniões satélites, cursos pré-congresso, mesas redondas, mini-conferências, conferências, palestras, mais de 200 temas livres para apresentação oral
mais de 2.000 apresentações de e-pôster. A cidade de Belém terá o prazer de sediar pela 4ª vez mais uma edição do Meditrop e mostrar a importância das suas instituições de pesquisa na área de doenças tropicais e negligenciadas. Esperamos todos vocês de braços abertos para que, quando os abraços nos sejam devolvidos, possamos fazer desse momento um encontro inesquecível. Vem para Belém!